E aí, família NataSul, aqui é o professor Douglas, sou professor das aquáticas e hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas para a gente fazer nos treinos fora da água. Vocês sabem o que fazer antes de começar uma sessão de treino? A gente pode levantar do sofá e sair treinando direto, a gente precisa alongar. Eu acho melhor não alongar, porque as nossas fibras são posicionadas desse jeito e quando a gente alonga, a gente afasta elas e dificulta a contração. Então o que eu quero é fazer um aquecimento antes. Então hoje eu trago duas estratégias de aquecimento para a gente melhorar o nosso treino. A autoliberação miofascial e as mobilizações articulares. A liberação miofascial é uma técnica que vem da fisioterapia e ela tem a ideia de identificar pontos de tensão nas fáscias, que é uma camadinha que a gente tem por cima dos músculos, e aliviar elas com toque, com pressão ou com o movimento. No nosso caso, a gente vai usar dois materiais, que são as bolinhas, que tem que ser duras, pode ser de brinquedo de cachorro, já tem de massagem, ou ainda bolinha de tênis. Um bastão rígido, firme, que no meu caso é um cabo de vassoura. Então, com esses materiais, encontrando os pontos de tensão e de desconforto, a gente faz a automassagem e ativa a circulação sanguínea, aumentando a temperatura do corpo, o que facilita para a gente começar o nosso treino. Sempre lembrando que essa automassagem não é um tratamento para dor. Então, se vocês tiverem uma dor aguda ou uma dor crônica, procurem um fisioterapeuta. Então, para a nossa primeira demonstração de liberação miofascial, a gente vai usar uma bolinha, aquela bolinha que pode ser de tênis, bolinha de cachorro. Vocês vão identificar então o ponto de tensão ou a musculatura que vocês querem liberar. Vão posicionar a bolinha, pressionando levemente, não é uma massagem com força, não é para doer. E vão movimentar a bolinha girando sobre o ponto de tensão. Então pode ser na coxa, pode ser na panturrilha, no glúteo. E se vocês quiserem ter acesso às costas, é só apoiar a bolinha na parede e fazer um movimento circular com um pouquinho de pressão. Eu estou sentado, mas de pé é a melhor escolha para fazer essa liberação das costas. E para esses exercícios com a bolinha, de 30 segundos a 1 minuto por ponto. Como segundo exemplo de liberação, a gente vai usar o bastão, que no meu caso é um cabo de vassoura, né? Então vou usar a coxa de exemplo de novo. Vocês vão posicionar as mãos em cima da coxa, pressionando o bastão contra a perna e vão rolar ela para cima e para baixo no sentido da musculatura. O mesmo tempo vale para o bastão, de 30 segundos a 1 minuto em cada ponto que vocês querem liberar. E sobre a mobilização articular, a ideia é lubrificar as articulações e preparar a musculatura para se ativar bem na hora do exercício. Por exemplo, como a gente passa muito tempo sentado no sofá, na cadeira, no carro, no ônibus, a gente costuma deixar os glúteos desativados. E aí na hora de fazer um agachamento, por exemplo, onde ele é muito importante, eles não funcionam tão bem quanto deveriam. Então antes de fazer um agachamento, a gente precisa fazer uma ativação da cadeia de quadril e de glúteo, para aí sim ter um trabalho de agachamento mais eficiente. Então hoje eu vou trazer só alguns exemplos de exercícios de mobilização, sempre lembrando que o ideal para esse planejamento é que ele seja feito em conjunto com a parte principal do treino, para que eu libere e acorde as musculaturas que vão ser exigidas naquele momento. Então eu vou trazer uma ideia geral para a gente ter algumas opções para os nossos treinamentos futuros. Então para começar essas mobilizações a gente vai assumir a primeira posição, que é a posição do afundo, que consiste em ficar com um joelho no chão, enquanto a gente posiciona o outro pé à frente. Para liberar o tornozelo, que é o nosso primeiro movimento, a gente vai jogar o peso do corpo, impulsionando o quadril à frente, lá naquela perna da frente. A gente vai fazer aquela flexão de tornozelo lá embaixo, desceu lá na frente e volta. Vamos fazer isso em 2 séries de 6 repetições, para cada uma das pernas. Então agora, para mobilizar o quadril, a gente vai usar a mesma posição. Eu só vou trocar a perna para facilitar a visualização de vocês. Agora, a gente tem que jogar o quadril à frente de novo, mas dessa vez mantendo o peso do corpo sobre o joelho que está no chão. Então eu jogo o meu quadril à frente, cuidando para não deixar a minha cabeça ir à frente também. E eu vou sentir alongar toda essa cadeia anterior de core e anterior de coxa. Sente a força lá na frente. Retorna à posição inicial. Também 2 séries de 6 repetições para cada perna. Para a nossa segunda posição de mobilização, a gente vai usar o rocking, que nada mais é do que os 2 joelhos no chão. A gente pode usar ele com os pés mortos ou com os pés vivos.
Nessa posição do rocking, a gente pode mobilizar tanto glúteos quanto a região torácica. Para glúteos, a gente vai deixar os pés mortos para ter uma maior amplitude do movimento. É bem simples, é um meio agachamento. Eu sento nos calcanhares lá atrás por 2 segundos, cuidando para não jogar, não projetar o tronco à frente e estendo o meu corpo contraindo o glúteo. Quando eu estiver nessa posição, eu sinto se o meu glúteo está contraído, posso tocar e volto descendo de novo 2 segundos aqui embaixo. São 2 séries de 8 repetições para esse exercício. Agora, para mobilização da torácica, a gente vai deixar lá atrás os pés vivos e vai usar um bastão, o meu cabo de vassoura, que tem que ser bem rígido exatamente para esse exercício. Então eu posso sentar lá nos meus calcanhares, eu jogo os meus braços à frente e eu vou projetar a minha região torácica, as minhas costas para trás, deixando a cabeça descer lá embaixo. Retorno na posição original, abrindo bem o peito. Eu jogo as costas lá atrás e retorno à posição original. Quando eu estiver fazendo esse movimento, eu vou usar o bastão para fazer força como se eu quisesse quebrar ele, posicionando ele para trás para encaixar bem as minhas escápulas. Por isso que ele tem que ser bem firme. E aí a gente vai pode usar a parede ou pode usar alguém, uma cadeira, qualquer coisa como referência, para nesse movimento eu não deixar as minhas mãos serem projetadas à frente. Eu lembrar sempre de que as costas têm que ir para trás e não deixar as minhas mãos irem lá na frente. Para nossa terceira posição, a gente vai usar a prancha. Todo mundo conhece, a gente vai usar o antebraço e os cotovelos para apoiar no chão, o corpo estendido apoiados nos pés lá atrás, e a ideia é ativar a cadeia dorsal. Por que a cadeia dorsal na prancha, se ela é um exercício de abdômen? Porque a gente precisa encaixar as escápulas e os ombros ficarem deprimidos para a gente conseguir ter um melhor posicionamento. A prancha não utiliza uma carga muito alta da cadeia posterior, mas deixa ela preparada para os exercícios de costas. Para esse, 2 séries de 15 segundos. Para o nosso último movimento, a gente vai fazer uma mobilização de ombro, na posição que a gente chama de relógio. A ideia é deitar de lado, posicionando os 2 braços à frente, e esse braço que está em cima vai fazer um giro sempre encostando com a mão no chão. Vai fazer o giro apoiando a mão no chão o tempo todo, roda, gira o tronco todo junto com a mão e aí traz ele de volta para a posição. Para esse exercício a gente faz uma série de 8 repetições para cada braço e lembrem de colocar alguma coisa embaixo da cabeça para ficar mais relaxado, mais tranquilo nessa posição. Então é isso. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem nos encontrar aqui ou em qualquer outra rede social da Natasul. E nos próximos encontros, eu e os meus colegas vamos trazer novas dicas para vocês. Abraços e bons treinos!